Bem, irmãos, vamos continuar nosso estudo. Os irmãos podem abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. Meu objetivo é que hoje a gente saia um pouquinho mais sábio do que a gente entrou aqui, essa manhã. Não é com qualquer sabedoria, não, com a sabedoria de Deus. Os irmãos vão me entender se a gente começar a ler no versículo 19. Lê aqui com os irmãos. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Senhor, queremos colocar esse momento diante de Ti mesmo. Senhor, fale, Senhor mesmo, Senhor, poderosamente, Senhor, e com sabedoria aos nossos corações, Senhor. Que possamos compreender, Senhor, firmemente, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Não com a nossa sabedoria humana, não com as nossas palavras humanas, mas com a sabedoria de Deus, por meio do Teu Espírito e por meio do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. É que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui no texto está claro que tem essas duas sabedorias, né? Que elas são opostas. Uma é a sabedoria vinda de Deus e a outra é a sabedoria dos homens. E elas vão dar em caminhos diferentes, né? A sabedoria de Deus leva à salvação e a sabedoria dos homens leva à perdição. E o que nos interessa aqui é, claro, a sabedoria que vem de Deus. E parece que aqui Paulo está partindo do pressuposto que os ouvintes já sabem o que significa sabedoria, do que ele está falando, né? E que ele está só expandindo em cima de algo que talvez ele falou pessoalmente com eles, né? Então parece que o assunto já está claro para eles. Mas eu gostaria de parar um pouquinho nessa manhã e tentar expandir ou tentar compreender um pouco melhor o que Paulo quer dizer quando ele se refere à sabedoria de Deus aqui. E o que isso significa para nós e como que isso reflete no nosso dia a dia. E como que é importante também sabermos o que é a sabedoria humana para que a gente não caia nela. E por que o meu objetivo é que a gente saia daqui um pouco mais sábio hoje? É porque é justamente o objetivo que Deus tem para nós. Ele quer, Ele deseja que nós nos tornemos mais sábios. E Ele tem toda a sabedoria possível e disponível para todos nós. Vamos ver, por exemplo, Provérbios 1, 20 e 21. Diz o seguinte: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. De cima dos muros ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Vou pular o 22 e para o 23. Se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. E também Tiago 1, 4 a 5, diz assim: no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. A sabedoria de Deus não é algo velado, não é algo que a gente vai ter que subir um Monte Everest de joelhos para adquirir, ou algo desse tipo. A sabedoria de Deus está disponível e Ele tem todo o intuito de nos dar generosamente, de graça, deliberadamente e abundantemente, né? E nós também queremos a sabedoria de Deus, não é verdade? Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, vamos nos aprofundar mais nesse assunto. E falar sobre a sabedoria de Deus é falar sobre um assunto muito vasto, né? Muito amplo. Eu não tenho nenhum intuito de esgotar o assunto, mas eu queria propor 7 pontos que a gente vê na palavra, que vê aqui que Paulo está trazendo também, e que nos ajuda a entender melhor o que a sabedoria de Deus é e o que não é. E o que ela não é, consequentemente, é a sabedoria dos homens. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é que a sabedoria de Deus não é uma filosofia, ela é uma pessoa. Isso está bem claro ali no texto, né? Enquanto a gente leu, mas acho que é importante a gente enfatizar isso, porque é um dos temas centrais aqui. Inclusive, é o ponto ali de Isaías que Paulo está se referindo ali, né? Ele usa o texto de Isaías ali no texto, que é deixando claro que não é a rejeição da sabedoria em si, tá? Mas é a sabedoria dos homens. Essa sabedoria humana que escolheu se desvincular de Deus, desvincular da autoridade de Deus e formar em si a sua própria sabedoria. É isso que está sendo criticado aqui. Os humanos que abandonaram a Deus e formaram em si próprios a sua sabedoria. É o ponto ali de Isaías. Isaías 5:21 vai dizer o seguinte: "Ais do que são sábios aos seus próprios olhos." Não é verdade? E é interessante que Paulo vai discorrendo, né, de Isaías até Jesus, e a gente vê um caminhar muito bonito. Porque se a gente vê os livros de sabedoria em geral, mas principalmente Provérbios, a gente vai ver que fica claro ali que Deus é quem dá a sabedoria, certo? Mas quando chega em Isaías, também fica claro que Deus também julga a falsa sabedoria. Então ele não só quer dar a verdadeira sabedoria, como ele também quer julgar aquilo que não é a verdadeira sabedoria. E quando chegamos aos Coríntios, Deus encarna a sabedoria e a manifesta plenamente em Jesus Cristo. Então a falsa sabedoria é julgada e Jesus é a sabedoria de Deus, né? Ou seja, a sabedoria de Deus não é uma filosofia, não é um estilo de vida, não é uma formação acadêmica, não é um estágio espiritual elevado que você alcança, né? É o conhecimento e fé em Jesus, o Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, né? Ou seja, a sabedoria ela não é conquistada, ela é concedida por meio de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Na filosofia é uma pessoa. Segundo ponto, a sabedoria de Deus não é algo que você fala que tem, é algo que você demonstra, ok? A partir de agora eu vou usar um texto que vai nos auxiliar muito a entender o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, que está lá em Tiago, no capítulo 3. Se os irmãos quiserem abrir para ir acompanhando na referência de vocês, a gente vai ler bastante ele. Apesar dos contextos serem diferentes, tá? Tiago está tratando de um outro assunto, mas eles usam termos semelhantes, né? E tem pontos em comum. Eu quero pegar esses pontos em comum para a gente apreciar mais e conhecer mais a sabedoria de Deus. Por exemplo, Paulo aqui está falando da sabedoria de Deus e da sabedoria dos homens. Tiago vai usar o termo sabedoria do alto e sabedoria terrena, né? São paralelos interessantes, acho que a gente consegue pegar muita coisa aqui. Então vamos ler primeiro Tiago 3:13, só a primeira partezinha, que diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E esse termo é muito interessante, é uma pergunta, né, que Tiago está fazendo para os seus ouvintes. Tiago começa com essa pergunta evocando um termo ali do Velho Testamento, sabedoria e entendimento. Essas duas coisas juntas
são atreladas a algumas pessoas no Velho Testamento, né? Moisés é mencionado como uma pessoa que tinha sabedoria e entendimento. Davi, Elias, Daniel, essas pessoas eram listadas ali como pessoas que tinham sabedoria e entendimento. E essas duas palavras são interessantes. Tiago está evocando o termo ali do Velho Testamento, e entendimento ali na figura ali dos livros de sabedoria, que Tiago está se referindo, diz respeito a discernimento, tá? É aquela pessoa que consegue antecipar precipícios, aquela pessoa que consegue olhar e ver assim, essa situação aqui vai dar ruim lá na frente, né? Então eu não vou por aqui, eu vou por aqui. Essa é a pessoa que tem entendimento, é a pessoa que tem discernimento, né? É dito ali que o caminho do sábio é cheio de discernimento, né? E também ele entende a natureza do problema. Já o tolo é dito que ele não sabe qual que é a origem do problema, certo? E sabedoria. Sabedoria ali nos livros de sabedoria é algo como fazer a coisa certa, da forma certa, no tempo certo e com a intensidade correta, certo? Então, o que Tiago está evocando aqui é justamente fazer uma pergunta retórica, porque ele sabe que as pessoas que estão ouvindo isso vai falar, opa, aqui quem tem sabedoria e entendimento são os grandes nomes do Velho Testamento, são pessoas que tinham entendimento, são pessoas que tinham sabedoria, sabiam discernir as coisas, sabiam o tempo certo, sabiam a hora certa. Então, quando o Tiago está fazendo essa pergunta, ele está justamente evocando uma pergunta retórica mesmo, né? Então, por exemplo, se Tiago chegasse aqui e perguntava, quem aqui tem sabedoria e entendimento, né? Quem de nós levantaria a mão, né? Eu não levantaria a mão, né? Porque justamente sabedoria não é algo que você fala que tem, é algo que você demonstra, é algo que você mostra. Sabedoria é igual humildade, né? Na hora que você fala que tem, você já perdeu, né? Então, quem fala, não, eu sou humilde, já perdeu, né? Então, quem fala que tem sabedoria também já perdeu a razão e o motivo, né? A vida cristã, ela não é falada, ela é vivida, certo? E Tiago vai trazer com essa pergunta, ele vai trazer essa questão de que a sabedoria é melhor descrita do que definida. Por isso que é tão difícil para a gente definir a sabedoria de Deus em uma frase. A gente precisa estender melhor esse conceito, né? E a melhor maneira de definir a sabedoria é vê-la sendo vivida, né, na vida do sábio. E com dois aspectos importantes. O que me leva ao terceiro ponto que eu quero deixar com os irmãos, né? Que a sabedoria a sabedoria dos homens são meros sofismas, mas a sabedoria de Deus, ela é boa, certo? Esse é o terceiro ponto que eu quero deixar aqui com os irmãos. Só lembrando o que é sofisma, né? Sofisma é quando o argumento é bom, quando o discurso é interessante, é bonito, é atrativo, mas o intuito por trás é maldade, é ruim, né? Isso é o sofisma, né? Você ouve, isso aqui parece bom, mas por trás o interesse da pessoa que deu o discurso é mau, né? É ruim. Então, vamos ler aqui o versículo todo agora, o versículo 13 todo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que fale, que levante a mão? Não, que o demonstre, pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Esses dois pontos, então, eles são muito interessantes aqui, para a gente entender esse contexto de que a sabedoria de Deus, ela é boa. Porque bom procedimento aqui não é apenas fazer o certo do ponto de vista moral. Ela tem um aspecto, talvez a melhor palavra que eu vou achar aqui, ela tem um aspecto estético também junto. Não é apenas visualmente bom, como o sofisma, né, que tem aparência boa, mas por trás é mal. É também moralmente correto, né, mas também é esteticamente bonito. Porque quando essas duas palavras aparecem juntas, bom e procedimento, não é só quando alguma pessoa fez algo correto, mas quando a pessoa sábia faz algo, aquela coisa é correta e é bonito de se ver. Eu tô tendo dificuldade de achar as palavras aqui. É agradável, é moralmente bom e também é belo de se ver. São esses dois aspectos
na época ali que Tiago está escrevendo isso, é muito interessante, porque quando as pessoas, por exemplo, estavam vendo um quadro, uma pintura bonita, né, e aquilo impactava elas, elas não falavam assim, nossa, que quadro bonito. Elas falavam, nossa, que quadro bom, né? Esse quadro é bom. Porque aquilo gerava algo além da mera beleza visual, né? Ela tem um aspecto bom também. Porque quem age com sabedoria é bonito de se ver, não é verdade? É esteticamente belo ver uma pessoa agindo com sabedoria. É por isso que quando a gente vê uma pessoa agindo com sabedoria, a gente olha para essa pessoa com admiração, né? Às vezes a gente vê assim, nossa, você viu fulano de tal, como é que respondeu ali? Eu tinha estourado. Eu tinha brigado, eu tinha falado umas verdades ali, mas você viu como é que fulano agiu ali? Que tranquilidade e tudo. Porque é belo de se ver, é bonito de se ver. Por exemplo, tem um caso muito interessante ali, quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, é muito interessante, porque ela chega, está em 2 Crônicas 9, esse texto, ela chega e faz todo tipo de pergunta para Salomão. Pergunta isso, Salomão responde. Pergunta aquilo, Salomão responde. Pergunta aquilo, Salomão responde. Não teve nada que Salomão deixou sem resposta. E não foi só isso, ela olhou para o palácio e viu a maravilha do palácio. Ela viu a comida na mesa, estava impecável. Ela olhou os funcionários, estava tudo bem vestido, uniformizado, estava tudo ali. Ela viu os holocaustos que eles serviam, estava tudo impecável. E ela vendo todo o conjunto da obra, diz que ela ficou impressionada com tudo aquilo. Porque é belo de se ver a sabedoria sendo vivida, é bom, né, nesse sentido. Não é apenas bonito, é também bom. Jesus, nosso maior exemplo, tem muitos textos que falam sobre isso. No final do Sermão do Monte, é dito que as multidões se admiravam dele, porque ele ensinava com autoridade. Tem uma história registrada ali em João 7 que é muito interessante, que o pessoal está cansado ali de Jesus, vão prender Jesus. Manda os guardas lá para prender Jesus. Pode prender e trazer ele aqui. Aí os guardas voltam sem Jesus, né? Eles perguntam, vocês não prenderam Jesus, não? Aí eles falam, ninguém fala como esse homem. Olha que interessante. Vê se é argumento para o policial chegar e decidir prender alguém ou não. Eles chegaram lá, ficaram maravilhados como que Jesus falava e chegaram à conclusão que não podiam prender eles. Mateus 22 também vai relatar ali quando os fariseus tentam pegar Jesus ali com a questão do tributo, né? Eles chegam lá para agir com maldade, né? Eles são ali maus com Jesus. Eles querem pegar Jesus ali no pulo, chega com um discurso bonito e tudo e tal. E olha que Jesus dá uma bronca neles, né? Jesus é duro ali com eles e ele dá uma resposta ali, a gente conhece a resposta, ela é maravilhosa, a questão que ele pede a moeda, né, de César e tudo, mas é dito que eles saíram de lá maravilhados com a resposta. Eles não saíram de lá bravos, não saíram de lá furiosos, eles saíram maravilhados com a resposta de Jesus. Olha que interessante, as pessoas vão acusar Jesus, vão atentar com maldade para com Jesus e saem de lá maravilhados. Isso é muito interessante. Aí, seguindo o capítulo 22, é dito que chegou uma hora que ninguém mais perguntava nada para Jesus. Ninguém ousava perguntar nada, porque eles sabiam, esse aqui a gente não vai pegar no pulo, não. Mas aí a gente pode pensar, poxa, Salomão, Jesus, né? Estamos num nível muito alto aqui, né? Mas esses dias eu estava vendo uma história interessante. Li uma notícia de um menino de 18 anos. Ele é... O que ele é mesmo? Esqueci aqui. Não é empacotador, não, repositor. Ele é repositor de supermercado, né? Foi até essa notícia aqui que eu vi. Ele tem uma tarefa muito simples. Tirar produto da caixa de estoque e pôr na prateleira. Só isso. Tirar produto e botar na prateleira. E ele conseguiu olhar para essa situação tão básica e ver algo muito mais do que isso, né? Ele começou a arrumar as prateleiras. Então, não sei se vai dar para os irmãos verem aqui, mas ele começou a fazer arte com os produtos. Ele começou a fazer eles rodando assim, colocar as cores juntas, né? Botou tudo organizadinho aqui. E é interessante que ele falou o seguinte... Tem mais um aqui. Aí ele deu o testemunho dele para a reportagem. Ele é até cristão, inclusive. Ele disse o seguinte: meu trajeto até aqui foi guiado por Deus. O brilho não está no cargo que você ocupa, mas na intensidade com que você faz o que te deram
para fazer, né? Dia a dia, tarefa comum, mas ele conseguiu sair, né, do básico ali e mostrar também o belo, né? É bom ver, você entrar no supermercado, ele está organizadinho, não é verdade? E acho que também cabe uma reflexão para nós no nosso dia a dia, né? Será que a gente só está tirando as coisas da caixa e botando de qualquer maneira na prateleira? Ou será que a gente está conseguindo também fazer o que é bom, né, da parte de Deus enquanto a gente está vivendo? Vamos falar mais sobre isso mais para frente, porque a gente só falou sobre o bom procedimento, que é um ponto importante, porque sem a sabedoria de Deus, a vida não apenas se torna errada, ela também se torna feia de viver, né? Mas quando a gente vive com sabedoria, é bom viver com sabedoria. Mas a gente também tem as obras com humildade, né? São esses dois aspectos, o bom procedimento e as obras com humildade. A palavra é um termo muito difícil de traduzir aqui, mas talvez signifique algo como ter um olhar para si sem um senso de alta importância, né? Isso é praticar obras com humildade, você fazer as coisas sem ter um senso de alta importância, porque uma atitude que ela não é feita com humildade, ela destrói qualquer obra que aquela pessoa faça, por mais correta que ela possa estar, né? Se não foi com humildade, destrói qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que sabe tudo, né? Sabe o problema do Brasil, sabe o problema do STF, sabe o problema do trânsito, sabe o problema de tudo, mas aí ela não faz nada de bom, sabe? Não ser esse tipo de pessoa, porque a atitude de um coração soberbo, ele destrói qualquer obra que cada um de nós venha a fazer. Por isso que é tão importante as obras serem feitas com humildade, porque se não é com humildade, vai invalidar tudo que a gente faz, né? Porque quem é sábio mesmo não está preocupado em saber como resolver o problema. Ele está preocupado em resolver o problema. Ele está preocupado em ir lá e fazer o que tem que ser feito. Se ele não sabe fazer, ele não faz, ele fica tranquilo, não, isso não é comigo e tudo mais. O que me leva ao quarto ponto, que é importante também, que a sabedoria dos homens é individual, a de Deus é coletiva. Vamos continuar lendo Tiago 3, agora o versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Percebe, né, que não é só inveja e ambição, não. É inveja amarga e ambição egoísta, né? São duas atitudes aqui negativas que bloqueiam uma vida com sabedoria. Então, se a gente pensar na inveja amarga aqui, seria algo como quem faz uma coisa sempre querendo ganhar, sabe? Sempre querendo vencer, sempre querendo ser melhor que os outros. Está sempre competindo, está sempre olhando o que os outros estão fazendo, quer fazer melhor, ou o que o outro quer, eu quero ter também. Vive numa eterna disputa, né? Tem que ganhar as coisas. E a sabedoria de Deus não está preocupada com seus próprios interesses. Ela está preocupada com o todo, né? Não apenas com o individual, né? O exemplo de Jesus que a gente viu, né? Aqueles fariseus que vieram acusar ele, fazer mal contra ele, ele podia aniquilar eles ali na hora, né? Acabar com eles ali. Esses aqui vão atrapalhar meu ministério e tudo, mas não. Ele faz questão de tratar aquelas pessoas de uma maneira que vai impactar a vida delas, né? Que pode chegar a transformar a vida dela. E a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas a gente é mais invejoso do que a gente imagina, né? E a gente não pode se gloriar disso, né? Isso não é viver com a sabedoria de Deus, isso é viver com a sabedoria dos homens. Mas temos também a questão da ambição egoísta. A ambição egoísta aqui no contexto seria a gente só fazer as coisas querendo ganhar algo por trás, sabe? Você olha para a coisa, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar alguma coisa? Então não vou fazer, não. Né? Então não faço. O que eu vou ganhar de perdoar essa pessoa? Vou ganhar alguma coisa? Vou perdoar, não. Né? E isso é muito ruim, porque se eu não percebo que eu não ganho algo e eu não faço algo, isso é triste. É triste a gente viver a vida aqui.
É triste se um menino lá de 18 anos, ele olhar para a prateleira e pensar assim, eu só ganho salário mínimo aqui, então eu vou fazer o mínimo, vou colocar esses produtos aqui de qualquer maneira, meu chefe não me valoriza mesmo, eu não tenho perspectiva de crescer nesse emprego aqui, então vou fazer o mínimo aqui, né? É feio, é viver para si mesmo. A sabedoria de Deus não olha só porque a gente vai ganhar, vai olhar porque a gente pode contribuir para o todo, né? Não só para o único, né? É o casamento, né? Ah, meu cônjuge não arrumou a cama, então eu também não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, ele não me valoriza e tudo e tal. É uma vida terrível a gente viver assim, é mal a gente viver desse tipo esse tipo de maneira, e a gente acaba assim negando a verdade, né? Negar a verdade que é no sentido de falsificar mesmo a verdade, igual Ananias ali em Atos tentou falsificar uma vida guiada pelo Espírito. Não é só uma questão de mentira, não. A gente está falsificando a vida toda. A gente está fingindo viver uma coisa que a gente, na verdade, não está vivendo, sendo que a gente tem a verdade plena à nossa disposição. Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço sem esperar nada em troca. Imagina se ele fosse esperar algo em troca. E o nosso convite é viver nessa mesma sabedoria, né? Sabedoria de Deus que era o bem de todos, né? O bem do coletivo, não apenas o seu próprio bem. Quinto ponto é que a sabedoria dos homens promove o caos, a de Deus promove a ordem. Ponto importante aqui, continuando ali em Tiago 3, 15 e 16, diz assim, esse tipo de sabedoria, essa sabedoria terrena, não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Essa tríade aí, mundo, carne e Satanás. Esse negócio aqui não é simples, não vou ter tempo de aprofundar nisso, mas o que o Tiago está falando aqui é muito sério, né? Continuando, pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males, né? Assim como Paulo, o Tiago está querendo deixar muito claro, foge da sabedoria dos homens. Mundo, carne e Satanás estão juntos. A sabedoria dos homens está no mesmo rumo, né? Foge disso. E esses dois aspectos são muito interessantes, que é a confusão e toda espécie de males. A sabedoria humana vai gerar o caos, né? E o que é essa confusão aqui? Confusão aqui não é que a pessoa tropeçou no fio, apagou a luz, ficou confuso lá, ficou tudo difícil, o carro bateu no poste, ficou uma confusão lá porque o semáforo cegou. Não, aqui não é confusão nesse sentido. Aqui é confusão no sentido da anarquia, no sentido da desordem, né? Uma vida anárquica. É isso aqui que ele quer dizer com confusão. É viver, é uma pessoa que vive sem o senso de temor, tá? Sem o senso de alguém manda, que alguém manda, certo? Que existe autoridade, que tem alguém que reina nesse universo. Isso é viver em confusão, né? Acredito que esse é um dos pontos que Paulo está querendo dizer ali aos Coríntios, que Jesus, ao morrer na cruz, ele se torna autoridade sobre essa terra. Ridículo que isso possa parecer, é a realidade, a gente tem que crer e temer esse princípio, né? Caso contrário, a sabedoria humana vai lidar para o caos. Os outros consideram isso como loucura, isso que está levando eles para perdição, né? Mas aqueles que temeram, aqueles que creram na cruz, ela se tornou salvação para eles, né? E redenção por meio de Jesus Cristo, né? Mas a sabedoria terrena, ela insiste nesse ponto de que a pessoa vive achando que ninguém manda nela, né? Sem um senso de respeito a algo superior, né? Ninguém consegue exortar essa pessoa. Ela mora num país até, mas ela não reconhece ninguém ali como autoridade policial, governante, nada domina sobre ela, nada domina não é uma boa palavra no português, nada governa sobre ela. Ela até faz parte de uma comunidade cristã, mas ninguém consegue exortar aquela pessoa, porque ninguém ali é autoridade sobre ela. Falou um pouquinho mais firme com ela, ela vai para outro lugar, porque ninguém manda nela, né? Caos. Isso é confusão, tá, irmão? Isso é caos. Por isso que é tão claro na Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá? Se não tem temor, vai ter caos, tá? Então a gente precisa seguir nesse caminho de sabedoria, temendo que o nosso Deus, ele reina soberano sobre essa terra
por meio de Jesus Cristo. É nisso que a gente deve se apegar. E apegando a isso, a gente está vivendo uma vida de sabedoria. Não só apenas confusão, mas também toda espécie de males. Tiago está deixando bem claro aqui que é tudo mesmo, tá? Não é só o mal em si, não, mas são aquelas coisas também ao redor mesquinhas, sabe? Manipulação emocional, golpe baixo, fofoca, sabe? É toda espécie de males, né? Tudo, aquelas coisas que parecem sutis, mas que vão contribuir também para o mal, né? Mas a sabedoria de Deus quebra tudo isso, tá? E o que me leva ao próximo ponto, sexto ponto. A sabedoria dos homens é mero acúmulo de conhecimento. A sabedoria de Deus, ela é intencional, certo? Lê os versículos 17 e 18 do Tiago, capítulo 3. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Os homens, eles querem acumular saber, né? Querem acumular informação, né? Mas não querem praticá-la. Eles até vão acumulando, e se algum momento aquilo for conveniente, eles vão usar, né? Mas o objetivo realmente é saber em si mesmo, né? Ter o conhecimento em si mesmo. A sabedoria de Deus, pelo contrário, primeiro ela é intencional. Ela tem uma intenção, aí depois ela age nela, ela tem uma forma de traduzir aquela intenção que vai ser sábia. Tiago menciona aqui algumas palavras, eu vou passar por elas rapidamente, porque não é estudo de Tiago, né, mas elas vão auxiliar aqui o nosso estudo de 1 Coríntios. Primeiramente, pura, aqui é uma questão de ordem, tá? E no contexto aqui de Tiago e da sabedoria, pureza não é santidade, tá? Pureza aqui é sem segundas intenções, é intencional, é sim, sim, não, não, direto ao assunto. Resolver os problemas sem ficar dando volta, tá? Sem querer humilhar, sem querer rebaixar os outros, sem chegar com eu sei como resolver esse negócio aqui, eu mando aqui, sem eu vocês não conseguem resolver isso. Não, ela é pura, ela é intencional. Tem um problema, eu quero resolver ele. Esse aqui é o sentido de pureza. Pacífica. Pacífica, não pacifista. Tá? Pacifista é aquele que quer empurrar o problema para debaixo do tapete. Não, isso não é comigo, não, deixa para lá. Não, a pessoa pacífica, ela se envolve, né, nas questões e ela quer resolver as coisas com integridade, né, de uma forma que vai resultar em paz. Né? A sabedoria dos homens quer resolver o problema na força. Quer resolver os problemas e tudo, e aquilo acaba, às vezes, gerando mais guerra do que paz, né? Pode até resolver o problema, mas isso depois, lá na frente, vai retornar de alguma maneira. Então, a sabedoria de Deus, ela é pacífica. Amável. Palavra difícil de traduzir aqui, tá? Porque ela só aparece aqui em Tiago. Então, os estudiosos têm muita dificuldade de traduzir ela. Mas seria algo como não insistir que o outro seja perfeito. É mais ou menos essa a intenção. Não é ideal ainda não, mas é não insistir que o outro seja perfeito. É mais ou menos o seguinte: eu vou resolver o problema com uma pessoa ou para uma pessoa e eu vou fazer isso sem exigir dela uma perfeição que nem eu tenho, tá? Então eu vou fazer isso sabendo que ela não é perfeita plenamente, né? Porque senão a gente cai nesse problema de que eu só faço isso se ela primeiro agir assim. Aí a pessoa tem que ser praticamente um anjo alado para a gente poder se motivar a fazer alguma coisa por ela. Mas a sabedoria de Deus, ela é amável. Ela já sabe que aquela pessoa, eu não tenho como exigir dela algo que ela nunca vai me entregar. Compreensiva. Compreensiva no contexto, que é uma pessoa que está disposta a ceder, tá? Não é do meu jeito que vai ser, né? Porque a sabedoria dos homens, a pessoa sabe o que ela tem que fazer e vai ser assim, tem que ser assim, e eu vou argumentar a respeito disso. Não. Sabedoria de Deus, a pessoa está disposta a ceder, porque ela não está interessada na sua sabedoria, está interessada na sabedoria de Deus. Então,
eu vou abrir mão, eu vou sofrer o dano aqui, mas é isso que tem que ser feito, porque é assim que Deus nos instrui, é assim que eu vou fazer. Isso é ser compreensivo aqui no contexto. Cheio de misericórdia. Ao ver o erro do outro, está disposto a levantá-lo, né, de lá, ter esse ato de misericórdia e estar junto com bons frutos, né, cheio de misericórdia e bons frutos. Porque é justamente a trabalhar para resolver os problemas que você não criou, mas que precisam ser resolvidos. Um bom governante, ele é cheio de misericórdia e de bons frutos. Na verdade, até uma das definições que eu gosto de governante, né? É uma pessoa que se dispôs a resolver problemas que ela não criou, né? Porque a pessoa que vai governar está cheia de problema lá na cidade, no estado que for, né? Que ela não criou, né? Se ela chegar, ela podia falar, não, isso não é problema meu, eu não fiz isso, tudo. Vou só resolver meus problemas. Não, um bom governante é aquele que se dispõe a resolver problemas que ele não criou. O bom pai, o bom chefe de família é aquele que assume os erros da esposa, que assume os erros do filho para resolvê-los, né? Não é aquele que fica falando, não, ele já tem idade, isso é problema dele, ele que resolve. Não, ele está ali à frente da sua família, né? É uma pessoa cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sabe que ele não pode exigir mais do que eles conseguem entregar e assim por diante. Imparcial. Esse termo aqui é muito interessante. É quase que, literalmente, apartidária, tá? A sabedoria, ela é apartidária. O que é que isso quer dizer? Eu não estou fazendo isso só para aqueles que eu acho conveniente, né? Então, aqui entre os irmãos, eu faço isso, faço aquilo e tudo. Chegou no meu trabalho, eles que se lasquem lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Meus irmãos aqui, é que eu tenho responsabilidade, é com eles que eu vou fazer tudo. Não. A sabedoria é partidária. O que tem que ser feito, onde você está, você vai agir com sabedoria, independente das pessoas que estão ao seu redor. Não apenas dos seus, não apenas do seu interesse, mas a sabedoria diz que o que tem que ser feito deve ser feito, porque a sabedoria vem de Deus, não de nós. E Deus está interessado com todos, não só com a turminha ali que está perto de você. Sincera. Aqui é bem parecido com pureza, também dá esse intuito de sem segundas intenções, tá? Mas é mais um sentido de atitude mesmo. Pureza é mais relacionada à intenção que você está fazendo. Sinceridade aqui é mais o sentido da atitude que eu quero resolver mesmo essa questão. Eu quero me envolver nisso, eu quero trabalhar nisso, sem ficar fazendo joguinho, sem ficar estabelecendo aliança, esse tipo de coisa, né? Ou ficar dando desculpa e tudo. Até acho que, se não me engano, em uma das traduções traz o termo sem fingimento. É isso mesmo, é sem fingir, né? E direto ao assunto ali. Porque isso gera os frutos de justiça, que estão ali no final do versículo. Os frutos de justiça seria algo como assim: o fruto de justiça é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz, né? Quais são as consequências de se viver uma sabedoria vinda do alto? Não é a ausência de conflitos, tá? Nos conflitos, você está semeando sementes de paz. E aí você vai colher os frutos de harmonia e justiça disso, né? Jesus, morrendo por nós na cruz, primeiramente é intencional. É uma intenção, né? Os métodos, como foi feito, pode parecer loucura, as pessoas podem achar isso ridículo, mas a intenção ali é o que vale, é o mais importante. E isso Jesus teve, né? Não fez por aparência, não fez por aparecer, ele fez porque ele tinha uma intenção: salvar a todos nós, né? E esse é o princípio da sabedoria pelo qual nós vivemos. E sumiu aqui, peraí. O último ponto, o sétimo. Está aparecendo ali. Que para mim sumiu. Isso. Sétimo ponto, e eu quero focar um pouquinho aqui, pedir a atenção dos irmãos, que esse ponto é muito interessante. O objetivo da sabedoria dos homens é sentir e saber.
O objetivo da sabedoria de Deus é conhecer, tá? Repetir. O objetivo da sabedoria dos homens é sentir e saber. A sabedoria de Deus, o objetivo dela é conhecer, tá? Esse último ponto meio que resume tudo que a gente viu até agora e conclui o assunto. A sabedoria de Deus é conhecimento, não é saber ou sentir. Vamos voltar para 1 Coríntios. Eu quero enfatizar um versículo em específico, que é o versículo 22, que diz o seguinte: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Judeus procuram sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Vamos ver aqui primeiro a questão dos gregos, que buscam sabedoria. O que os gregos queriam? Queriam se informar, queriam tapar das coisas, queriam obter informação, queriam obter ciência das coisas, né? É dito isso lá em Atos, não é verdade? Que eles não se ocupavam de nada, a não ser saber as novidades ao redor deles, né? Então, esse objetivo de querer saber, obter informação, né? Mas nós não estamos unicamente atrás de informação, porque nós não estamos interessados em ser informados, nós estamos interessados em ser transformados, né? A sabedoria de Deus não quer nos informar, ela quer nos transformar, tá? Então a gente não está em busca de mero saber, de mera informação, né? A gente está em busca de transformação. Transformação é essa imagem de Jesus Cristo, ok? Não estamos atrás de mera informação, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto de sinais. Algumas traduções vão trazer só sinais, algumas vão trazer sinais miraculosos. Essa questão que os judeus tinham de que eles queriam ter uma experiência sensorial. Para eles não bastava só a informação. Eles precisavam sentir, eles precisavam experimentar, eles precisavam ver, eles tinham que tocar, né? Tinha que ter essa experiência sensorial, tá? E, infelizmente, eu quero enfatizar isso um pouco porque isso está voltando, ou já voltou, ou fez parte da história da igreja por muito tempo. A questão de você ter que sentir para você viver uma vida cristã. Provavelmente você já ouviu alguma dessas frases por aí, né? Sinta a presença de Deus nesse lugar, né? Ah, a presença de Deus está muito forte aqui hoje, né? Ou venha para sentir a presença de Deus conosco. Tem esse... Eu não sei porque que a gente voltou a esse sentido teológico judaizante de que a gente tem que ver as coisas para crer, de que a gente tem que sentir, experimentar na pele para que a coisa seja realidade. Não tem instrução nenhuma para a igreja a respeito disso, tá? De coisas como essa. Isso é uma questão que os judeus buscavam. E eu preciso só fazer uma nota aqui, porque isso está sendo gravado. Paulo aqui está criticando os judeus, não por um aspecto racial, mas por um aspecto cultural. Mesma coisa com os gregos, né? Paulo não está praticando antissemitismo aqui, né? Não é porque são judeus, nem porque são gregos, não é por causa da raça, é por causa da cultura, né? Um costume que os povos judeus tinham, mas outros povos também. A gente vê isso hoje em dia nas igrejas, né? Então é uma questão de costume, de cultura, não de raça, né? Mas o importante aqui do texto é que a gente tem que parar de buscar uma vida de experiências sensoriais e de visões, esse tipo de coisa. Quem busca isso são os judeus. Os judeus que esperam sinais milagrosos. O que Paulo está dizendo é que o maior sinal no que a gente está baseando a nossa vida é em Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus. Ele é visivelmente a sabedoria de Deus. Não experiências sensoriais, não visões, esse tipo de coisa. Você, eu, nós não precisamos sentir a presença de Deus para estar mais perto de Deus. Aliás, a gente tem que parar de confiar nos nossos sentimentos, tá? Nossos sentimentos, eles foram criados por Deus para situações específicas, tá? Mas eles vêm e vão. Eles são voláteis, a gente não pode confiar neles, muito menos esperar sentimentos para a gente poder se aproximar de Deus, né? Provavelmente a maior parte da nossa vida a gente vai se sentir, a gente não vai sentir a presença de Deus. Provavelmente na maior parte da nossa vida. Muitos personagens que a gente lê história na Bíblia, eles sentiam também. Eles não sentiam
a presença de Deus. Mas isso nunca foi uma barreira para que eles estivessem perto de Deus, né? Na maioria das vezes eles até sentiam que Deus tinha abandonado eles, né? Relatado muitas vezes. Mas isso não quer dizer que Deus os abandonou, tá? Então, sentimento não faz sentido, né? Com a expressão. Os sentimentos, eles fazem parte da nossa experiência aqui na Terra, né? E iniciar uma busca por sentir a Deus por nosso próprio esforço não vai resolver o problema, tá? Provavelmente vai só piorar as coisas, tá? Então, não caiam nesse erro que é pregado hoje em dia, tá? Que nós precisamos sentir a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E o que eu quero dizer com conhecer a Deus? Isso é muito relevante. Olha aqui Oséias 4, 6, só a primeira parte. Diz assim: o meu povo é destruído por falta de quê? De conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Na Bíblia, conhecer é diferente de saber, tá? Eu sei que no português o conhecer é meio parecido com saber, né? Então, por exemplo, se eu viro e falo assim: ah, você conhece o Neymar? Você vai falar: conheço, né? Já jogou na seleção, né? Eu sei o time que ele joga atualmente, sei que ele está machucado, está se recuperando e tudo e tal. Então, assim, eu falo que eu conheço ele, mas na verdade eu sei informações sobre ele, né? Eu realmente não o conheço como a Bíblia aqui descreve, porque conhecer aqui na Bíblia não é meramente você saber sobre algo, é você ter intimidade, é você conviver com aquela pessoa, né? Então, nenhum de nós aqui conhece o Neymar, porque a gente não convive com ele, a gente não conhece ele, né? A gente sabe coisas sobre ele, né? Então, na verdade, essa é uma questão muito importante, porque, por exemplo, Paulo faz aquela questão lá entre o link entre Cristo e a igreja e o marido e a esposa, porque isso é muito interessante, porque o marido e a esposa, eles se conhecem, né? Eles se conhecem de verdade, né? Talvez eu não conheça aqui muitos dos irmãos, mas a minha esposa, a Carla, eu conheço ela, né? Então, porque isso aqui é bonito, porque pode ser, eu posso estar lá no Japão, gente, posso estar lá no Japão, eu conheço a Carla do mesmo jeito, eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela não gosta. Por exemplo, a Carla, ela não é muito fã de altura, ela não gosta de teleférico, bondinho, essas coisas, né? Eu posso estar lá no Japão, a Carla aqui no Brasil. Se eu subir num bondinho, eu vou lembrar dela, na hora, né? Vou lembrar dela, provavelmente eu vou sentir um pouco de medo por ela também, vou voltar, vou falar: ó, o bondinho que eu subi aqui, olha só, e tudo e tal, porque eu conheço ela. Eu posso olhar para ela sem ela ter expressão facial no rosto, eu sei se ela está alegre, se ela está feliz, se ela quer ir embora, se ela quer ficar. E esse ponto é justamente o ponto do conhecimento que a gente precisa adquirir de Deus, num ponto de que Deus pode estar no céu e nós na terra, nós conhecemos Ele. Eu sei, não, isso não agrada a Deus, né? Isso aqui é a roda dos escarnecedores. Deus não se agrada que eu estou aqui, eu vou sair daqui, né? Eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, eu tenho intimidade, eu tenho convivência com Jesus Cristo, e é nele que eu adquiro tudo que eu preciso para viver. Não é apenas mera informação, é conhecimento. Irmãos, não é sentir, tá? É conhecer. É você saber quem Deus é, você saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele aprova, o que Ele desaprova e viver de acordo com isso. Irmãos, em nome de Jesus, não é sentir, tá? Você não tem que sentir a presença de Deus. Eu quero deixar isso muito claro, tem muita escritura que fala sobre isso, eu quero ler com os irmãos, já está quase acabando o tempo, mas a gente precisa passar por esses versículos. O que é dito por aí que é fé, né? É um sentimento, é uma convicção muito forte, que você sente no peito, aquilo te leva a agir, a fazer e tudo. É isso que fala na Bíblia? Ou é o que Hebreus 11:1 fala? Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Fé é certeza, fé é algo que a gente conhece, tá? Não é algo que a gente sente, tá? É convicção, é certeza. Olha as palavras que são usadas, né? Ah, irmãos, eu desejo que tudo fique bem com cada um de vocês, né? Não. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles
Que, amado Deus, nós sabemos. A gente não deseja, a gente quer, não, nós sabemos, tá? Irmãos, que vocês sintam o amor de Deus bem perto de vocês. Vocês sintam o amor de Deus com todo o seu coração. É isso que fala? Romanos 8, 38 a 39. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou bem certo disso, né? O que Paulo vai falar para Timóteo? Timóteo, eu creio em Deus porque eu sinto a presença dele comigo, eu sinto o calorzinho de Deus no meu peito todos os dias. Não, o que Paulo vai falar com Timóteo? 1,12. Porque eu sei em quem eu tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar no meu depósito para aquele dia, até aquele dia. Paulo não sente Deus, Paulo sabe Deus. Eu sei Deus. Eu não sinto ele, eu sei, né? Eu estou certo do poder de Deus, eu não estou esperando ver se Deus vai agir poderosamente, eu estou certo de que ele é poderoso, né? Vamos, continuo citando o versículo aqui. Vamos ver Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, não é nada do tipo assim, nossa, irmãos, vão lá, vão jejuar, vão subir a montanha de joelhos, vão fazer isso, porque nessas experiências Deus vai trabalhar em nós e isso vai ser bom para a gente. Não, Deus começou a obra, se Ele começou a obra, Ele vai completar. Ele não depende de nada de nós, de um esforço nosso para que Ele complete a obra, não. Estou plenamente certo de que Ele vai concluir, ok? É certeza, não é sentimento. Irmãos, também não vai ter tempo, mas 1 João 5, 18 a 20, tem 3 sabemos ali que são muito bonitos. Eu só vou ler o último ali para a gente concluir aqui. É muito bonita essa parte. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Entendimento aqui é no sentido de discernimento, de conhecimento mesmo, né? Veja que ele não veio nos dar um sentimento, veio nos dar entendimento. Para que o quê? Conheçamos. Conheçamos aquele que é o verdadeiro. De novo, não é para a gente sentir a presença dele, não. Para que conheçamos, né, aquele que é o verdadeiro e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro de Deus e a vida eterna. Em nome de Jesus, irmãos, vamos parar de tentar sentir Deus e vamos começar a conhecer Deus, tá? Amém? Vamos conhecer a Deus. Os homens, eles vão perecer, né, por causa do que eles querem sentir, do que eles querem experimentar, né? Mas nós vamos perecer se tivermos falta de conhecimento, ok? Nós já lemos Oséias 4, mas o que fala ali em Oséias 6,3? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma jornada, irmãos. Não é também eu gostaria de encorajar os irmãos a saber isso. Não é um estado elevado que a gente um dia vai se encontrar, não. É uma jornada. Alguns aqui talvez conheçam mais a Deus do que outros, mas o encorajamento para todos nós é essa. Conheçamos e prossigamos a conhecer. Paulo vai falar a mesma coisa em Filipenses 3, 8 e 10. Ele vai dizer o seguinte: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esse é o 8. Versículo 10 vai dizer: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Ok? Só uma nota antes de eu concluir.
falei muito sobre experiências sensoriais, sobre sentir tudo. Não quer dizer que essas coisas são erradas, tá? Pelo contrário, a Bíblia lista várias e lista que vai acontecer, né? Joel fala isso, Pedro lembra isso, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. As experiências sensoriais, elas fazem parte, tá, da nossa vida cristã. Elas não são o objetivo o qual nós buscamos, tá? Então eu quero deixar isso bem claro aqui, porque isso está sendo muito enfatizado, não tem a ênfase que se dá hoje em dia. Tem o seu lugar, tem o seu propósito, tem o seu objetivo, mas tem um objetivo dentro de algo muito maior, que é nós conhecermos o nosso Senhor Jesus. Bem? Então, não estou condenando as experiências, não. Na verdade, eu até gostaria, né, de sentir mais a Deus, ter mais visões, né? Mas isso não é uma coisa que a gente busca, é uma coisa que vai acontecer, eventualmente. Vai acontecer e não está no nosso controle receber ou não, e não precisamos ficar frustrados se o recebemos ou não, tá? Muitas pessoas que é relatado ali na Bíblia que tiveram uma experiência sensorial com Deus, foi terrível para elas, né? O pai de Sansão, por exemplo, depois que ele tem um encontro com o anjo do Senhor, ele fala, eu vou morrer. Por quê? Porque eu vi a Deus, né? Então, nem sempre é uma experiência agradável, tá? Você ter uma experiência sensorial com o Senhor. Daniel, quando tem as suas visões, né, depois que ele conta tudo, ele relata, eu fiquei atordoado, aquilo me atordoou, tudo isso que eu tive. Então, isso não é um fim em si, mas é uma ferramenta, né, para algo maior, né? Mas o nosso horário já foi, né? Mas que à medida que conhecemos a Deus, né, nós prosseguimos em conhecer, né, a Deus, nós vamos viver uma vida mais sábia. Não uma vida sábia de acordo com os homens, uma vida sábia de acordo com o nosso Senhor Jesus, não é verdade? E isso, irmãos, muda completamente o nosso modo de viver, tá? Porque a gente não vai acordar amanhã, segunda-feira, buscando bênçãos de Deus, né? Que Efésios 1:3 vai dizer bem claramente lá, que em Jesus Cristo ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, ok? Então, amanhã a gente não vai acordar buscando bênção, ok? A gente já tem toda a bênção necessária para a gente viver. Não vamos buscar bênção material, porque Deus já deu tudo que a gente precisa. Tendo que comer, tendo que vestir, estamos satisfeitos. Paulo diz que a gente consegue aprender a viver contente, contentado em toda e em qualquer situação. Então a gente não vai acordar amanhã também buscando bênção terrena. Não vamos estar buscando cargo, não vamos estar buscando reconhecimento humano, porque nós já fomos reconhecidos como filhos de Deus. Então, se nós olharmos para a vida buscando conhecer a Deus e viver essa vida de conhecimento do nosso Senhor Jesus, a gente vai viver a vida completamente diferente, porque a gente vai ver que a gente já tem tudo que a gente precisa. Então a gente não vai levantar amanhã para buscar dinheiro, para buscar salário. Inclusive, se estamos em Cristo, se conhecemos nosso Senhor Jesus, mesmo que não pagasse nada para a gente ia fazer o bom e o certo da mesma maneira, né? Porque o que nos impulsiona não é o salário, né? O que nos impulsiona é a verdade que está dentro de nós, é isso que nos motiva a ter intenção de fazer o que é belo, o que é bom. Eu vou olhar para uma prateleira de supermercado, eu não vou ver só uma prateleira, né? Eu vou ver muito mais que isso, né? Os irmãos que trabalham com pessoas, né, interagindo com pessoas, né? Mesmo quando as pessoas vierem te acusar, te ofender, né? Se você estiver em Cristo, elas vão sair de lá maravilhados. Bem? Sim. Esse é o tipo de vida que a gente precisa alcançar, viver, né? Uma vida que já tem tudo, que já está completamente saciada em Jesus Cristo. E aí nós vamos viver uma vida de sabedoria, né, diante de Deus. Porque na sabedoria de Deus a gente não precisa adquirir nada, a gente precisa repartir, né? Não estamos buscando alcançar algo, mas sim permanecer naquele que já encontramos. Amém? Que nós possamos buscar então conhecê-lo cada dia mais. Amém? Semana que vem, se o Senhor permitir, a gente continua ainda, né? Mas que prossigamos e busquemos conhecer o Senhor mais e mais.